Fala galera, aqui quem fala é o Deus do Novo Mundo. E aqui estamos em mais uns mitos e lendas. E aqui eu vou falar sobre a criação do mito do épico, não sei se chama assim, épico Enuma Elish. É um mito babilônico da criação. Basicamente, existia no primórdio o nada, né? O nada, né? Sempre é essa teoria que Deus é o autor de todo, é o consumador de todas as coisas e, e ele era e ele será, porque ele não existe, ele é. E essa deidade, esse Deus que está lá, que gerou todos, era Tiamat, que era a mãe de todos os deuses. E ela gerou Apsu, o seu gerador. Ela que gerou todos e ela gerou Apsu, o seu gerador, que pode fazer uma síntese com o Zoratrismo, como sendo a Ahura Mazda e a Spinta Manyu. Não sei se você ouviu falar. E eles tiveram 4 filhos. E um deles, isso eu consegui através por gnose. Eu acredito que o filho de Deus, né? O filho de Deus, o profeta Issa, o profeta Jesus, ele era filho de Deus, mas não era o filho de Deus. Ele tinha irmãos. Ele não era o principal, porque o principal é conhecido como ápice. Eu faço essa alquimia espiritual para alcançar autoconhecimento. E falou que os deuses jovens dos irmãos, dos filhos de Deus, Tiamat, gerou Anshar e Kishar. E desses dois geraram-se Anu, que é uma divindade suméria do panteão sumério. Aí começam os Anunnakis. Os Anunnakis é uma parte muito importante porque explica como surgiu a origem dos demônios. Por exemplo, Pazuzu Anunnaki, como eu falei no outro vídeo. O Deus da Bíblia, o Deus que se reza aí na igreja, é um Anunnaki. Não é o Deus Supremo. Porque todas as religiões monoteístas tomaram um pouquinho de uma influência do Zoratrismo, desse Deus Ahura Mazda. E esse Deus Ahura Mazda, ele não é o demiurgo. Ele é o Deus da verdade. Na verdade, o Criador, né? O Criador. O incriado.
o que tem espírito incriado, que nada criou seu espírito, que o mundo espiritual é eterno, ele não tem criação, só o mundo material, onde quem criou o mundo material é o demiurgo. E o demiurgo, na verdade, esse panteão sumério tem o Anu, o Enlil e o Enki. Enki é o primeiro filho de Anu. E Enki é o tetagrama. É o Deus que é rezado aí nas igrejas, falando na Trindade, como sendo o Pai. É o demiurgo. Ele é visto por mim como sendo a morte. Como sendo a morte. Porque no zoroastrismo o Ahriman não é a morte. Outra figura, né? O Ahriman não é a morte. O Ahriman, mesmo que Anu, na minha visão, e Ahriman não é a morte. Ele é o espírito da escuridão e do mal. E também ele é o Satanás, né? É o diabo. E eu também tenho uma visão sobre o islamismo que eu tento refletir sobre as religiões, eu gosto muito disso. E o Iblis, eu vejo como ele não é o Ha-Shaitan. Eu vejo que ele é o Samael, o Iblis. E o Ha-Shaitan é, na verdade, Satanás, Ahriman. E Mara, na verdade, é Samael também. Tem a diferença entre essas duas entidades. Samael e Satanás, né? Samael é Lúcifer, porque existe essa dicotomia pouco explicada pelos pastores. Satanás era mal desde o princípio ou ele se tornou mal? Ele era perfeito em seus caminhos, ele se tornou mal, mas Jesus disse, quando estava na terra, nos evangelhos, né, que ele era homicida desde o princípio. Então, se ele é homicida desde o princípio, como ele era perfeito em seus caminhos? Já se perguntaram isso? Fácil, duas entidades. E uma coisa que não te contam, essas entidades que chamam de anjos caídos, na verdade são monstros de Tiamat, que ela criou com seu consorte, Kingu, que era também seu filho, que era uma relação ali visto como incestuosa, né? Mas enfim, criou Samael e outros demônios. Mas na minha visão gnóstica e quase luciferiana, os anjos caídos são os verdadeiros anjos. Eles estão além da prisão espiritual do demiurgo. Eles não precisam da árvore da vida, nem nada desse tipo. Eles já têm
a vida eterna, na minha visão. Eu não considero, eu considero que eles fizeram um alinhamento porque uma interpretação do Gênesis 3 que fala que dos animais, do animal mais astuto do campo, que era a serpente, e transformou isso em Satanás, porque serpentes antigamente eram citados como seres malévolos, como contos, mitos, mas na verdade era um anjo chamado Samael que tentou Eva, que como eles eram biologicamente mortais, eles iriam, eu não creio que eles eram imortais. Eu creio que o Demiurgo fez o ser humano para aprender a centelha divina da alma, porque o caminho que eu sigo, o Moksha, fala para nós libertar a alma do corpo. Ou do perispírito. Para nós se tornar imateriais. Não é só sobre a ressurreição e o arrebatamento. Que remove seu corpo que perispírito, na verdade, é semimaterial, ou seja, ele é físico, o perispírito. E quando você é arrebatado, você fica em perispírito. Mas quando você liberta sua alma do seu corpo espiritual, você transcende o material e você vive como um Deus eterno. É isso que luciferianos pensam, eu acho. E eles não veem a Lúcifer como um ser malévolo, mas sim como a própria divindade, digamos assim. Porque creia que ele seja o primeiro monstro de Tiamat. Mas como ele era monstros, eles não eram totalmente malévolos. Eles eram duais. Agiam pelo bem e pelo mal. E quero ver que eu tenho mais para falar. E muito das coisas que foram influenciadas, né? Pelo zoratrismo, nas religiões abraâmicas,
a dualidade entre o bem e o mal, né? E o, o bem e o mal é uma síntese, né? De dois espíritos, Spentamaniô e Arimã, que na verdade seria no Satanás, o diabo, e ele habita no terceiro céu. Mas aí você me pergunta, na Bíblia não era, deixa eu te explicar. A Bíblia, várias coisas que estão nela foram reinterpretadas pelos apóstolos, pelos evangelistas, foram interpretadas. Não fique focado em só uma coisa. Até eu tô me vendo, estudando mais sobre outras raças, vai saber se existe, né, alienígenas, fora dos conceitos de anjos, deuses, né, que são demônios, né, fora do nosso tipologia de seres, para nós conhecer. E eu vou trazer aqui um debate sobre alienígenas, né? Porque acredita-se, né? Até hoje, não sei se já ouviram falar, espera um pouco. O Jean Van, ele falou que existia vida em Marte, né? Que existia vida em Marte e que alienígenas existem. Isso vai muito contra, né, a ideia de universo, né, só focado nessa batalha, né. Eu creio hoje que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, se alienígenas existem. Alienígenas, na minha concepção, são os Anunnakis, e os anjos caídos, que eu interpreto esses anjos caídos como sendo os anjos que servem ao demiurgo. E o anjo que serve a Ahura Mazda, né, Tiamat, né, que eu interpreto esse sincretismo, Ahura Mazda como sendo Tiamat, como sendo os anjos que foram gerados por Tiamat Kingu, que são os Shadings. Porque eu descobri, através, né, de pesquisas, né, que eu já falei várias vezes, né, até redundante,
que Satanás e Arimã não são os mesmos seres, ou seja, é Samael e Arimã, ou seja, Samael e Satanás. E isso tem uma grande relevância, né? Mas por hoje é isso. Falou, Deus no mundo vazando e tchau.